Novo general na zaga do Palmeiras, Luiz Gustavo pode pular o muro e chegar ao Verdão. E as principais novidades do mercado da bola. Fala, família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Não reconheceu o estúdio? Fica tranquilo, nós não estamos hoje em casa, no nosso estúdio original. Fizemos questão de preparar um estúdio improvisado aqui para bater esse papo, trocar essa ideia com relação às especulações do mercado que estão fervendo. Mas ó, o Palmeiras está demorando demais para anunciar os nomes que vão chegar. A gente vai falar disso também no vídeo de hoje, porque a principal matéria que a gente recebeu aqui é a respeito do Adrielson. Adrielson, ex-Botafogo, um excelente zagueiro com boa noção de marcação, velocidade e que também sabe sair jogando com a bola nos pés, está sendo especulado no Palmeiras, tá? Atualmente ele joga no Al-Wasli. Desculpa se eu falei o nome do time errado, é porque realmente eu não conheço, mas é um time dos Emirados Árabes que tá pagando muito bem, né? Futebol no Emirados Árabes está sendo valorizado por conta do dinheiro. Ele tem um valor de passe estimado em 44 milhões de reais, tá? E segundo o setorista Matheus Vieira Ramos, há uma alta probabilidade de que o Palmeiras feche negociação com o jogador, tá? É um jogador que, como eu falei, né, ele chega com um bom status aí para brigar com a posição do Murilo, que também está recebendo proposta, e a gente vai falar disso também no vídeo de hoje, mas ainda está no campo da especulação, da negociação, da projeção. Você sabe que aqui eu não engano ninguém, a gente passa a informação, passa a fonte e conversa a respeito do tema, que é para não ficar parecendo que a gente está contando uma mentira ou inventando uma história, né? A segunda notícia que a gente tem para falar também vem do setorista Matheus Vieira Ramos. O Palmeiras está especulando Juan Nardoni do Racing, juntamente, é claro, com o Santiago Sousa, você já sabe. O Nardoni é um meio-campista que também tem ótimos números pelo Racing. Na última Taça Libertadores foi um dos jogadores que se desempenhou melhor ali, né? Um meio-campista que conduz bem a bola, mas um volantão que marca bem, sabe sair jogando. E o Sousa é um zagueiro barra volante que também caberia nesse time do Palmeiras. Entretanto, gente, vamos lá. O valor médio ali do Nardoni gira em torno ali de 40, 50, pode chegar até 60 milhões de reais. É muito dinheiro. E ó, vamos lá, vai. Gente, o Palmeiras está perdendo muito tempo com as especulações, não está trazendo ninguém de concreto até o momento. E isso é um ponto muito dificultador para a temporada do Palmeiras. Por quê? Toda vez que sai uma notícia na imprensa de que o Palmeiras está mirando um determinado jogador, há um foco gigantesco dos nossos rivais para conhecer o jogador, para escautar ou para tentar contratar. Então, assim, cara, vamos lá. Você tem especulado o Santiago Sousa, você tem especulado o Gerson, e a gente já vai falar dele, você tem especulado uma série de jogadores. Entretanto, o Palmeiras não está fechando rápido com esses atletas. O John Arias, a gente já está noticiando aqui há um tempão. E qual é a dificuldade que o Palmeiras tem de pagar o que os caras querem? A gente não está pedindo, pelo menos não eu, com toda a humildade do mundo, né? 10, 20 jogadores. O Palmeiras precisa de 2, 3 jogadores de alto nível, que é para chegar, vestir o uniforme e jogar, assim como fez o Andréas Pereira, por exemplo, como fará o Paulinho na próxima temporada, né? Não precisa ficar inventando a moda, nem a roda, né? Eu acho que é uma situação bem simples de ser resolvida, porque se o Wolverhampton quer 130, 140 milhões de reais no John Arias e ele é o nome, cara, paga, chega junto na negociação, traz um nome de peso, acalma a situação. E aí depois você vai trabalhar o restante, tá? Mas vamos lá, prosseguindo nosso giro de notícias aqui, o Luiz Gustavo está sendo sondado pelo Palmeiras também, mas calma. O perfil do Luiz Gustavo é um pouquinho diferente, são 38 ou 39 anos de idade, e aí um jogador bem rodado, que também não sentiria peso, chegaria e jogaria, mas o Luiz Gustavo tem contrato com o São Paulo. A questão é, o São Paulo não demonstrou interesse em renovar o contrato dele. E aí é claro que o Palmeiras surge como uma opção para o jogador. É o jogador que vai ser aquela virada de chave no elenco? Não. Mas é um jogador com liderança, que tem boas capacidades técnicas e que sabe fazer a bola correr em campo. Pode reparar, os times em que ele joga, ele é um volante, mas ele é um volante com muita saída de bola. Jogou na Europa por muito tempo, né? Wolfsburg, acho que ele chegou ao Bayern de Munique. É um baita de um jogador. Agora, para quem tá indo dormir com notícia do Gerson, que é um jogador jovem e de altíssimo potencial, e agora acorda com notícia do Luiz Gustavo,
a gente há de convir que, cara, vamos lá, o que que o Palmeiras quer? Eu acho que o Palmeiras tem que definir um foco e seguir nesse trabalho. Então, se o foco é trazer um jogador com o nível do Gerson, e aí você tem que trabalhar para isso rapidamente, sem muita frescura, né? Agora, se o Luiz Gustavo for uma oportunidade de mercado, ou seja, ninguém estava esperando o que ia acontecer, cara, Palmeiras tem que ir para cima logo também. Traz o jogador, acerta a base salarial, dá para negociar com certeza. O Palmeiras é um time de primeira prateleira e ele entregaria muito pro Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. É um excelente jogador. O setorista Valentim Furlan disse que o Zenit só vai topar vender o Gerson para o Palmeiras por 175 milhões de reais sem choro nem vela, tá? Esse é o valor definido. E aí eu fiquei pensando aqui, é mais dinheiro do que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador que faz gol, então ele aparece muito, né? O Gerson não, ele é um jogador ali que ele muitas vezes sabe carregar o piano do time nas costas, é um jogador que corre muito, que marca muito, mas muito técnico, chega ao gol também. E aí eu fui dar uma olhada, cara, no Arthur do Grêmio. Tá? O Arthur é um baita meio-campista, escutem o que eu tô falando, ele ainda vai brilhar aqui no Brasil, de verdade. Muito bom jogador. Sabe qual que é o valor de mercado do Arthur? É 30 milhões de reais. O Arthur tem um salário médio de 1,5 milhão no Grêmio, aproximadamente, tá? Foi a contratação que o Grêmio fez para essa temporada. Quanto o Gerson vai receber para vir aqui para o Brasil? Você acha que é menos que isso? Eu duvido muito. Se o Palmeiras fechar com ele, ok. Você vai trazer um jogador de nome que vai vender camisa e você vai trazer o holofote pro clube. Perfeito. Só que falando de futebol, tá? O Arthur tem tanto futebol quanto o Gerson. E o Arthur custou 30 milhões de reais. A gente tá falando aí de praticamente 6 vezes mais o Palmeiras vai ter que investir só para trazer o Gerson. Gente, não dá. O Palmeiras tem outras opções viáveis. Então, quando a gente fala de jogador que vai chegar, vestir a camisa sem medo, cara, não precisa ser um jogador tão caro assim. O Arthur vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar, e custa 30, um sexto do valor do que vai custar o Gerson. Diz a sua opinião nos comentários, porque é muito importante. Outro nome que apareceu cotado com força, inclusive citado pelo setorista Leandro Vieira, é o Ceballos, do Boca Juniors. Ceballos é um jogador que joga nas duas pontas, um atacante de ofício, também sabe jogar de segundo atacante, também já jogou de centroavante uma partida ou outra, não é a dele, mas é um jogador de beirada de campo com velocidade e muita vontade. É um jogador que pode chegar ao Palmeiras aí, passe estipulado em 64 milhões de reais. Então vamos dizer o seguinte, hoje se o Palmeiras conseguir fechar com o John Arias, ele é titular absoluto, concorda? John Arias na esquerda, de repente o Alan na direita, e na frente Vitor Roque e Paulinho, ou Vitor Roque e Flaco, né? Zeballos teria lugar nesse time? Faz sentido o Palmeiras especular essa contratação? No meu entender, o Palmeiras ainda tem muita lenha para queimar com relação à base, né? Tem muito jogador que pode chegar e eu não sei não, viu? Eu acho que 64 milhões de reais por um jogador jovem é uma aposta. Já que é para apostar, por que, que o Palmeiras não aposta na base, né? A gente tem o Riquelme Felipe, tudo bem, pode ser que ele seja negociado nessa janela, mas é um bom jogador que também poderia ter espaço no time principal. Antes da gente chegar no assunto Caio Paulista, né, na possível saída do Caio Paulista, eu quero reforçar isso que eu falei. Eu acho que o Palmeiras está demorando muito para tomar uma posição no mercado da bola. Toda vez que eu entro no YouTube ou que eu ligo a TV para ver alguma coisa do Palmeiras, eu vejo diversos comentários a respeito de chegada de jogador, de saída de jogador, mas até agora nada de concreto. Foi essa postura que fez com que o Palmeiras se desse mal nas últimas janelas de transferência. Em que sentido? Demorou muito para firmar a negociação e trazer quem queria trazer, e aí o tempo foi passando. E aí, no desespero, se viu obrigado a contratar jogadores que surgiram. Então, quando a gente fala de Torres, Sousa e tal, jogadores que surgiram ali. Cara, Santiago Sousa interessa? Interessa. O Racing ofereceu? Ofereceu. Tá dentro do orçamento? Tá. O Palmeiras faturou 1,7 bi no ano, nesse ano, nessa temporada. Cara, traz. Traz aqueles caras que você quer trazer logo, põe o dinheiro na mesa, fecha a contratação e depois você vai negociar aqueles jogadores que você tem tempo para fazer. Isso é claro na nossa opinião. Caio Paulista tem o seu empréstimo com o Atlético Mineiro encerrado
e há grande possibilidade de que ele não fique no Palmeiras nessa próxima temporada. A Chapecoense surgiu como um destino possível para o jogador. Eh, o único problema que eu vi na informação, tá? É que o pessoal tá falando que o salário vai ser integralmente pago pelo Palmeiras. Esquece. Palmeiras não é esse tipo de time, não, que vai emprestar o jogador, vai pagar salário 100%, não faz muito sentido. Então eu acho que se o Caio Paulista for emprestado para algum clube, vai ser emprestado, ok, mas com salário pago integralmente pelo clube, se ele for emprestado. Pode ser que ele ganhe uns minutos aqui no Verdão agora, não sei. Jefté e Piquerez, realmente Piquerez não fez uma temporada excepcional, né, mas é o titular absoluto. E o Jefté também tá chegando agora, né? Ele vai precisar de minutos em campo, então vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar. Outro jogador que tá próximo da saída, Aníbal Moreno, tá? Muita gente especulando, muita coisa aí. Eu tenho receio de falar concretamente, porque eu não sei até que ponto é verdade, tá? Mas a informação que a gente vê em diversos canais de comunicação, veículos de comunicação, é que há um problema de relacionamento muito grande do Aníbal Moreno com parte do elenco e com a comissão técnica. Eu não sei se isso é verdade, tá? Porque todas as vezes que a gente vê o Aníbal se pronunciando, cara, ele parece ser um cara muito calmo, muito tranquilo, né? Mas grande possibilidade do Aníbal Moreno sair ou para Botafogo ou para River Plate. Tem alguns times da Europa sondando também. Vamos ver como é que essa situação vai ficar. Abel Ferreira manteve e cravou Ramon Sosa e Facundo Torres na próxima temporada, uma dupla de 150 milhões de reais. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: 150 milhões de reais. Se essa dupla fosse constituída por um jogador, na verdade, ela fosse desconstituída, né? E ao invés da gente ter esses dois, a gente tivesse um jogador, mas um jogador com, poxa, com pompa mesmo, aquele atleta de altíssimo nível, seria melhor? Pois é. Essa é a crítica que boa parte da imprensa tem com relação ao gasto do Palmeiras na temporada. Foram 150 milhões de reais aqui, investidos em dois jogadores que não renderam o que a gente queria. Entretanto, o Facundo fez acho que 10 gols na temporada. Mesmo número de gols do que o Ferreirinha do São Paulo, por exemplo. E o Ferreirinha é uma unanimidade no São Paulo, né? Diz a sua opinião nos comentários. Palmeiras deve manter esses dois jogadores para a próxima temporada ou deve negociar? Qual é a sua opinião? Porque o próximo assunto é o Benedetti, avaliado em 75 milhões de reais, ele pode sair para Barcelona ou Arsenal, tá? Vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar, porque para mim o Benedetti é um nome interessantíssimo para a zaga, tá? Jogou algumas partidas nessa reta final aqui de Brasileirão e impressionou. Muito jovem, posturado, jogador alto, ganha muitos duelos aéreos, né? Não faz muita falta, técnico, gosto do nome. Já o Luigi pode ser negociado por 95 milhões de reais. Eu tava pensando aqui, gente, 95 milhões de reais é muita coisa, né? É um dinheiro absurdo para vender o Luigi, mas o Palmeiras quer mais. O Palmeiras estipulou o passe dele em 125 milhões. Shakhtar Donetsk e acho que o Crystal Palace, se não me falha a memória, foram dois times interessados. Para mim, o Luigi não vai conseguir ocupar a vaga de titular de nenhum dos jogadores do Palmeiras, então pode ser uma boa negociar, na minha opinião. Já o Alan eu seguraria, tá? O Palmeiras espera propostas entre 160 e 200 milhões de reais pelo Alan. Cara, se chegar, não vai ter o que fazer, né? Vai negociar o jogador, mas, cara, eu acho que o Palmeiras explorou pouco o potencial desse garoto, viu? Muito técnico, quebrador de linhas, finalizador, cara, um jogador com muito potencial, inclusive potencial para a seleção brasileira. Não sei se o Palmeiras soube explorar o potencial desse jogador, mas de qualquer forma o talento dele é tão grande que estão chegando propostas aí realmente relevantes. Me diz nos comentários se você acha que o Palmeiras deve vender o Alan. Vamos estipular o valor de 180 milhões? O Palmeiras deveria vender o Alan por 180 milhões de reais? E se vendesse, quem deveria trazer no lugar? Diz aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Palmeiras precisa acelerar esse mercado, porque tá ficando chato. A gente vê uma série de especulações e nada de concreto. Foi exatamente isso que a gente viveu e não deu certo. Vamos lá. Vamos girar a nossa chave aqui nas notícias do Verdão para falar do nosso paulistão feminino, Amanda Gutierrez. Essa moça aqui joga muita bola, tá? A final do Campeonato Paulista, a segunda partida da final, está prevista para agora, dia 14 de dezembro, domingo, às 10 da manhã. Quero desejar muita força para as nossas palestrinas que venceram o Corinthians da primeira partida por 5-1. Destaque para os gols de Brena, que marcou 2 vezes, Amanda Gutierrez, Raíssa Bahia e Fê Palermo.
O jogo terá transmissão de Globo, Sport TV, Record News, Space, HBO Max, Cazé TV e Wallplay. É muito bom ver o futebol feminino sendo transmitido de tantas formas diferentes, né? Com tanta gente aí interessada em ver as nossas meninas palestrinas que fizeram um campeonato incrível, tá? Muito boa sorte para as nossas craques aí, que a Amanda Gutierrez encerre essa temporada aí no ápice, porque ela merece. Último assunto aqui, eu quero falar rapidamente sobre o gramado. Ei, gramado, hein? Deu um estresse essa situação toda com a Leila e com o presidente do Flamengo, né? O Palmeiras fez diversas postagens demonstrando em número. Você pode brigar com uma afirmação, com uma palavra e tal, mas não com o número. O Palmeiras é um dos clubes em que menos há lesões na temporada inteira. Por quê? Não é só culpa do gramado, ou talvez nem seja a culpa do gramado, né? A gente tem um calendário extremamente apertado e a gente tem os instrumentos de fisiologia do Palmeiras muito bem ancorados. Então, assim, toda essa história que o Flamengo quis jogar em cima do Palmeiras, para mim, não colou. Em números, o Palmeiras, no seu Instagram oficial, demonstrou que é muito melhor ter um gramado sintético do que ter um gramado natural com diversas falhas. Diz sua opinião nos comentários. E agora sim, para finalizar, gente, eu quero trazer uma informação aqui. O Palmeiras foi campeão da Copa Dani Cup, né, de 2025. Foi a quarta edição seguida do campeonato, sub-11, e o Palmeiras fez 4 títulos, teve 4 títulos. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, que é o que a gente fala sempre da base, né? Garoto PH Neto. Gente, esse menino, ele fez 21 gols em 9 jogos. O Palmeiras tem uma base muito bem estruturada e sólida, e é por conta disso que cada vez mais a gente está conseguindo conquistar títulos no profissional. É a molecada que faz a roda girar e o Palmeiras se mantém ativo e forte. Então é isso, família Palmeiras 90 mais. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre e avante palestra.